Pessoal, esse é o quarto dia, o quarto vídeo que nós estamos tratando da historicidade da vida de Jesus Cristo. Estaremos continuando com o tema passado, que são as tradições judaicas referentes ao casamento, onde nós estamos tratando do casamento de Maria e José, beleza? Continua no vídeo aí que a gente vai dar continuidade ao tema passado. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Ou seja, ela não só falou que eles poderiam passar a noite, como ela tinha pasto para os camelos dele. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor, porque era aquele comprometimento que ele tinha feito com Deus. Então, como deu certo, ele se ajoelhou e adorou a Deus, porque o pedido dele havia dado certo. E disse, bendito seja o nome do Senhor Deus, Senhor de Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, ó Senhor, me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Presta atenção aqui. Na casa de sua mãe. Isso aqui é outra parte da cultura judaica. O chefe da família era o homem, mas a casa era da mulher. Quem mandava em toda a organização da casa, em tudo que acontecia, era a mulher. É lógico que ela precisava conversar com o homem da casa, o homem responsável pela casa, pela família. Mas quem decidia pela casa era a mulher. Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e a pulseira, presta atenção, e aconteceu que quando ele viu o pendente e a pulseira sobre as mãos de sua irmã, aqui o rapaz já tinha entregue o ouro para aquela menina. E quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia assim, me falou, aquele homem foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos e a fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, porque está fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Pega essa referência. Ele levou o ouro, entregou para aquela jovem, pediu para aquela jovem falar com o pai dela, ela falou que ia para a casa da mãe dela para falar com o pai dela. Mas no meio do caminho, ela encontrou o irmão. O homem, naquela época, o homem dentro da família, ele exercia uma posição de autoridade. E que tipo de autoridade é essa? Autoridade de responsabilidade. Ele era responsável pela integridade e pela vida daquela mulher. Então, por isso que Rebeca foi direto falar com o irmão, porque foi o primeiro homem que ela viu. E ela pediu para o irmão dela ir lá falar com o servo de Abraão. E aí ele correu lá, principalmente depois de ter visto o ouro. Aí você me fala, cara, ele cresceu o olho no ouro do rapaz. Também, mas não só isso. Dentro da cultura judaica, existe essa questão de você presentear com uma maneira de você abrir portas. Então, onde quer que você chegasse, você entregava um presente. Esse presente necessariamente precisava ser ouro, prata, bronze, algum metal precioso, pedras preciosas? Não, mas era um presente, seja lá de qual fosse. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos, deram-lhe palha e pastos aos camelos e água para lavar os pés deles. Ponto. Outro ponto aqui, parte da cultura judaica. Água para lavar os pés dele. Ninguém entrava dentro de casa sem lavar os pés. E os pés do homem que estavam com ele, depois puseram comida diante dele. Ou seja, eles receberam o servo de Abraão, eles trataram bem, essa receptividade é típica do povo hebreu, principalmente naquela época em que eles eram nômades. E não só isso, eles lavaram os pés e deram de lhe comer. Então, por isso que eu falo, isso daqui remete muito ao que acontece com Jesus. Presta atenção nos evangelhos. Quando Jesus nasce, os 3 reis magos entregam presentes. Isso é da cultura judaica. Da cultura, vamos botar dessa maneira, não só cultura judaica, né? Porque os muçulmanos também fazem isso. Mas toda a cultura dos povos, vamos dizer assim, árabes e judaicos, eles têm esse costume. Então, quando Jesus nasce, ele recebe presentes.
quando Jesus quer demonstrar receptividade, humildade, ele lava os pés dos discípulos. Quando Jesus quer mostrar receptividade, humildade, amor ao próximo, ele multiplica os pães, ele serve os pães. Então vamos botar aqui. Ele lavou os pés dos homens, e depois que puseram a comida diante dele, deram comida para aquele homem. Porém, ele disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E o irmão Labão dela disse, ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas a Sara. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho, e o meu senhor, depois de sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar dizendo: não tomarás mulher para o meu filho e filha diante dos cananeus, cuja terra eu habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás uma mulher para o meu filho. Então disse ao meu senhor: porventura não me seguirás a mulher? E ele me seguiu. Então disse ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes uma mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então será livre do meu juramento quando fores a minha família. Se não te derem, livre será do meu juramento. Então, houve essa discussão. Está caindo a luz. Ele entregou essa mensagem, eles receberam essa mensagem, e o fato deles já conhecerem Abraão, porque Abraão saiu daquela terra, então eles disseram que aquela proposta vinha de Deus. Eles disseram: não, essa proposta vem de Deus, porque você está falando de alguém que veio da minha parentela, veio da minha família. Então aquele rapaz, ele inclina-se, se ajoelha, o servo de Abraão, e adora ao Senhor em agradecimento ao que havia ocorrido. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor, e tirou o servo joias, pratas, ouro, vestido, e deu a Rebeca. Ele deu isso à possível noiva de Isaque. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Por que a seu irmão e sua mãe? Porque o pai de Rebeca já não estava presente. Então o responsável era o irmão Labão e a mãe, que era a chefe da casa. Então comeram e beberam, ele e os homens com quem estavam, passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir, meu senhor. Que para quem que ele disse? Ele disse para Labão. Então disseram ao seu irmão e à sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Eles pediram para que a menina continuasse dentro da casa deles por mais 10 dias, para algum tipo de preparação, eles verem vestido, algum tipo de coisa, né, ou talvez para se despedir da família. Aqui a Bíblia ela não deixa claro o porquê dos 10 dias. Disse o servo de Abraão: ele, porém, disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte para o meu Senhor. Porque ele precisava cumprir o pedido de Abraão e voltar o mais breve possível para Abraão, para que ele tivesse noção de que ele conseguiu cumprir a solicitação. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos. Aqui acaba toda a teoria de que a mulher era obrigada a casar com o rapaz. Chamemos a donzela. Quem era a donzela? Rebeca. E perguntemos a ela. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então, de acordo com as leis de Moisés,
todo o cerimonial, os contratos, eles devem acontecer de comum acordo. Então, fica claro aqui que o casamento dentro da tradição judaica é de comum acordo, independente da idade da mulher, independente da idade do rapaz. Para que se cumpra a lei de Moisés, ele tem que ser de comum acordo. Caio, pode haver pressão da família? É óbvio que pode haver pressão da família. Mas nesse caso não houve pressão da família. E categoricamente, para que se cumpram as leis, não deve haver uma pressão desse tipo de maneira. Tá bom, Caio, mas a lei de Moisés veio depois de Abraão. Sim, veio depois de Abraão. Mas o discernimento iniciou em Abraão. A cultura começou em Abraão. Livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7. E qual homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu, vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra, não pereje em algum outro homem a receba. Por isso, um dos motivos de que o servo de Abraão quis pegar a mulher tão rápido e voltar para a terra dele, para que ele tivesse plena convicção de que o casamento ocorreria. Então, eu trouxe aqui para vocês um breve relato do que eram as tradições judaicas. No próximo vídeo, eu vou continuar em cima disso referente ao casamento, porque existem mais algumas coisinhas, mais algumas peculiaridades, e após isso nós vamos entrar na história de quem foi José. Cara, a história de José é muito interessante. Apesar de que os livros canônicos não falam muito sobre José, meu Deus, está muito escuro. Filho, acende a luz ali para mim, fazendo um favor. Apesar de que os livros canônicos não falam muito sobre José, existem os apócrifos. E os textos apócrifos, por mais que não sejam canônicos, eles remetem muito do conhecimento daquela época, que era um conhecimento muito mais próximo dos fatos do que estamos hoje. Já se passaram mais de 2000 anos. É bastante tempo. Bom, gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama. Manda uma mensagem, faz um comentário aí. Eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Falou, até a próxima.